Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, dia de futebol pelo Brasil e pelo mundo, dia de Libertadores, dia de Copa do Brasil. Está começando mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Hoje, 21 de agosto de 2019. O programa de hoje começa falando sobre mudança na Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Isso mesmo. Mudanças, o novo superintendente acaba de tomar posse em Brasília. Foi empossado hoje e certamente assumirá o cargo amanhã. Ele deve viajar ainda hoje de Brasília para Rio Branco. Chama-se Sérgio Baium. É um advogado bem-sucedido. Começou a carreira lá no INCRA. Em 94 saiu para cumprir outra missão. Ele foi um dos fundadores da Controladoria, aliás, da Advocacia Geral da União. Depois, nos anos 2000, assumiu cargos no governo federal, principalmente na Coab, onde foi diretor jurídico. E agora, alguns anos depois, volta como superintendente do INCRA. Ele vai substituir o também funcionário de carreira, Tião Silva, que era até ontem o superintendente. Mudanças que a gente espera que sejam para melhor no INCRA, um órgão importantíssimo, principalmente para o governo do estado, que tem como principal ponte de desenvolvimento agora o que a gente convencionou chamar de agronegócio. Ok? Então, Sérgio Baium, advogado, é o primeiro entrevistado de hoje. Depois, eu converso com um diretor nacional do Mohan e também com um diretor daqui, que faz parte também da direção nacional, que é o Elcio. Nós vamos falar sobre o avanço do Mohan, né? O Mohan existe em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e agora também em Sena Madureira. E está se fortalecendo, né? Eles têm aí uma luta contra o preconceito. Lamentavelmente ainda existe, né? Lamentavelmente. E o programa termina falando sobre o Congresso da Assembleia de Deus Unificada, que acontece neste final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, no ramal da Garapeira. Este assunto eu vou conversar com o Alexandre Lima, que é um dos responsáveis pelo Congresso. E agora, na abertura do programa, nós vamos falar sobre o Congresso das Testemunhas de Jeová. Estão aqui comigo o Cleuto Nascimento. Seja bem-vindo, Cleuto. Prazer recebê-lo aqui no programa. Você que é de Maranguape, no Ceará. É verdade. Ele está aqui pela primeira vez no programa, mas em Rio Branco já veio outras vezes. Aqui em Rio Branco nós já estamos há 10 anos. Aí. Já faz tempo que nós saímos lá do Ceará. Muito obrigado pelas boas-vindas. Legal. Converso também com o José Hermenegildo. Seja bem-vindo. Tá um pouco Obrigado, prazer, obrigado. Hermenegildo, assim como o Cleuto, fazem parte dessa equipe de coordenação, são chamados porta-vozes do Congresso. Deixa eu ler aqui um pouquinho o primeiro parágrafo aqui do release que a assessoria de imprensa atuante, como sempre, nos enviou. Olha só, Rio Branco vai sediar em 2019 um dos congressos da série mundial O Amor Nunca Acaba. Se amor não acaba mesmo, amor infinito, né? Das Testemunhas de Jeová. Um desses congressos será aqui na nossa capital. Olha só, a Testemunhas de Jeová existe em mais de 200 países, mais de 400 idiomas, e a cada dia cresce em todos os continentes. Para começar, Cleuto, vamos conversar um pouco mais sobre essa evolução das Testemunhas de Jeová no mundo, no Brasil e aqui no Acre. As Testemunhas de Jeová, elas começaram nos Estados Unidos mais ou menos em 1895, como nós temos a primeira edição da nossa revista A Sentinela, que ela é publicada há mais de 100 anos, ininterruptamente, todos os meses, né? E desde 1930, quando nós assumimos esse nome de Testemunha de Jeová, temos percebido que o crescimento da obra, que é ensinar as pessoas, é um programa educativo bíblico que as Testemunhas de Jeová tem, né? Educar as pessoas do conhecimento de Deus a partir da Bíblia. Desde então, todos os anos, há muito crescimento. Como o Hermenegildo até falou recentemente, né? Dá uma congregação por dia de pessoas que se tornam Testemunhas de Jeová. Legal. Hermenegildo, a que se deve esse crescimento contínuo? Bom, a pregação, que a Bíblia ela estabelece a pregação como meio de ajudar as pessoas a conhecer Deus, né? A Bíblia, né? Então, Jesus, foi ele que deu o tema da pregação, ao ir de pregar dizendo: o reino se tem aproximado, deu território, todas as nações.
Agora imagina que ele convence o time lá, imaginar que tinha que pregar em todas as nações. E hoje isso é uma realidade, são 240 países, né? Nós estamos chegando na casa das 8.600.000 pessoas, isso dá mais do que a população de mais de 80 nações do mundo, não tem essa população, né? Então, nós somos uma nação de Testemunho de Jeová nesses 240 países. Eu tive o prazer e o privilégio de participar de algum desses congressos e eu vi ali algo impressionante, do início ao fim, aquela intensidade, algo que dificilmente a gente vê em outros eventos de outras igrejas, enfim. Qual é a expectativa de vocês em relação ao congresso desse ano, principalmente no que se refere a público? Então, o público, aqui em Rio Branco, que será agora sexta, sábado e domingo, no SESI ali, nós estamos esperando por volta de 3.000 pessoas, assistência maior, não é contar os 3 dias, né? Só a maior assistência seria 3.000 pessoas. Se você for contar os 3 dias, vai dar um pouco mais... Mais de 10.000 pessoas. Talvez mais... exatamente, próximo disso, somando, né? Mas contando a maior assistência, volta 3.000, já houve em Cruzeiro do Sul também, quase 1.000 pessoas, acho que 800 alguma coisa. Então, no Acre seria por volta próxima aí da casa de 4.000 pessoas, né? Em Rio Branco seria por volta de 3.000 pessoas. Nós teremos atrações de outros estados? Não, nesse caso, vem sempre pessoas de outros lugares assistir aqui, provavelmente ali daqui de Rondônia deve vir pessoas também assistir, né? Ele é aberto ao público, de modo geral, mas não teremos de outros países, como é comum. Nós acabamos de ter um congresso especial em São Paulo, né? Internacional, vieram pessoas de 15 países, né? E aqui, necessariamente, ele é mais regional, mas vai vir pessoas de outras cidades, né? O movimento no final de semana aqui na cidade deve aumentar bastante, né? Pessoas que vindo vão receber, que vêm para o congresso e vão, então, restaurantes, devem receber muitas pessoas. Então, nesse sentido, o congresso vai, como dizer assim, animar a cidade, né? Com essas boas novas do amor nunca acaba. O estudo profundo sobre a Bíblia continua sendo um dos diferenciais de vocês? O estudo profundo da Bíblia. A gente nunca para. Você não se dá por contente achar que você entendeu uma passagem da Bíblia e para sempre. Então, continua se estudando a Bíblia todo santo dia, versículo. Há cursos que se estuda versículo por versículo, os termos originais da Bíblia, né? A tradução desses termos para a nossa língua, enfim, esse estudo não para. É um estudo que sempre continua da maneira mais profunda possível. Só é possível chegar se você continuar estudando. Claro. Você não pode estudar por contento e achar que já entendeu tudo, que você é o dono da verdade. Tem que continuar estudando. Sempre. E de fato, sobre isso que o Gil está falando, nós percebemos a ansiedade das pessoas na sociedade, no mundo inteiro. Então, nós percebemos que em diferentes lugares da Terra as pessoas têm as mesmas ansiedades, as mesmas perguntas. Então, baseado na Bíblia, nós procuramos as respostas para essas perguntas, né? E aí editamos livros, né? Escrevemos artigos, que aí são estudados no final de semana, nas reuniões da Testemunha de Jeová, ou em estudos individuais, que cada uma das Testemunhas de Jeová tem o seu ministério, né? E ela dirige esses estudos. Então, a pessoa vai aprofundando o seu conhecimento à medida que ela vai tendo mais ansiedade de conhecimento. Mas, como o Gildo falou, precisa aprofundar, né? Porque isso aí, o conhecimento ajuda a aumentar a fé. Eu já vi algumas publicações internas dos Testemunhos de Jeová que são distribuídas e eu vejo ali que vocês se preocupam com temas atuais que eram discutidos no passado, mas eles ainda hoje servem para nos atualizar. Até que ponto isso é importante para aprofundar esse estudo mais profundo sobre a Bíblia? A Bíblia, ela é um livro de Deus, nós consideramos. E Deus, ele é um Deus do passado, do presente e do futuro, né? A gente entende, por estudar a Bíblia, que ele não é um Deus né? Ele é atemporal. Então, ele está acima de todas essas coisas. Então, quando ele nos deu esse livro, esse manual... Nunca está no passado, sempre no presente. Exatamente. É um livro atualizado e que tem informações que nos ajudam a tomar decisões sábias para o futuro. Então, como é que eu decido sobre determinado assunto? A Bíblia não tem leis para tudo, mas tem princípios que nos ajudam a tomar decisões sábias, né? Como na família, por exemplo, né? Eu ia tocar nesse assunto. Eu vejo que vocês se preocupam muito com esses princípios, né? Fortalecimento da família. E a gente sabe que boa parte da violência está na destruição das famílias, né? A instituição do casamento hoje é falida, não é só coisa do Brasil, é do mundo inteiro. Até que ponto se preocupa vocês como líderes
das Testemunhas de Jeová? Então, é um problema que afeta a comunidade, o país, o mundo. Então, se a Bíblia tem orientação para isso, nós buscamos, porque nós acreditamos que a única fonte de informação divina que vai de fato ajudar as pessoas são essas informações da Bíblia. Então, por isso nós nos concentramos em ajudar as pessoas baseado nesse princípio. Você lê um versículo da Bíblia que foi escrito há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, parece que ele foi escrito para a gente hoje. Agora, no momento. Porque ele foi escrito para pessoas humanas que tinham problemas parecidos, né? Embora não sejam iguais, mas as imperfeições eram as mesmas, os problemas familiares eram os mesmos. Se você olhar na Bíblia, tem muita história de briga de família, problemas em família, né? Então, os princípios, você lê hoje, dá a impressão que está falando para você hoje, embora foi escrito há tanto tempo. Se você lê lá na aldeia, o índio que nunca teve contato com o branco, mas se ele lê esse princípio e você lê aqui na TV Rio Branco, no escritório, vai ser a mesma coisa, porque é para os humanos, né? É um manual de Deus para os humanos. Por isso que é importante nós nos pautar pelos princípios da Bíblia. Isso vai sempre dar certo, né? No meu perfil no Facebook, eu usei uma frase que eu acho oportuna, assim. O amor liberta e constrói, o egoísmo escraviza e destrói. Vocês aparecem com esse tema. O amor nunca acaba, que é mais do que oportuno, né? Veio em boa hora, no momento de tantas injustiças, violências, de todas as naturezas, enfim, de toda a natureza, o egoísmo, todo mundo querendo ser melhor que o outro, querendo ser maior, querendo ser mais inteligente. Aí vocês aparecem com um tema desse. Normalmente, quais são os critérios que vocês adotam para, digamos assim, escolher, definir o tema? É muito interessante sua pergunta, porque essa série de congressos que acontece no mundo inteiro, que começou em março, ela já foi preparada há um ano atrás. Então, esse tema, por exemplo, né, o que está acontecendo no Brasil, essa onda de ódio, né, parece então que foi feito esse tema especificamente para nós, né, nos dias atuais, mas não foi. Isso já foi feito com um ano de antecedência, a programação mundial já estava preparada, né? Ela só foi desencadeada agora. Mas olha que interessante, aqui no terceiro dia, no domingo, ele vai abordar aqui onde encontrar verdadeiro amor num mundo cheio de ódio, né? Porque, como o Gildo falou, o ódio ele está no mundo inteiro, né? As pessoas estão mostrando isso, com famílias separadas, né? Então, nós não simplesmente nos apegamos ao que a Bíblia mostra, né? Como nós vivemos a Bíblia, né? As Testemunhas de Jeová, elas é um modo de vida, né? Muito mais que uma religião, é um modo de vida. Então, no mundo inteiro, essa congregação mundial, né? Essa fraternidade mundial das Testemunhas de Jeová, elas já vivem como que protegida nesse sentido, mas ela percebe as fragilidades do mundo. Então, baseado nessas fragilidades, a gente procura desenvolver temas que possam ajudar a sociedade de modo geral, não só a nós, mas toda a sociedade. Por isso que é muito importante esse discurso que vai haver no domingo, né, de 45 minutos, onde encontrar verdadeiro amor no mundo cheio de ódio. Porque as pessoas estão perdidas, né? E por isso que a gente volta ao assunto da família. Verdade. Às vezes é mais fácil separar do que tentar entender o problema do outro. As ciências sociais mostram... Pode ir. No sábado, a programação vai girar mais em torno da família, inclusive. Tem tema específico para o marido, tema específico para a esposa, para os filhos. Claro que vai girar em torno de outras relações também, né? De humanas, né? Mas vai centrar muito nessa questão da família. Porque a família é a base da sociedade, claro, né? de tudo. As ciências sociais mostram, tecnicamente, que o ódio que provoca a violência, ele acaba prejudicando também aquele que sente o ódio. O violento também acaba sendo vítima da própria violência. Do ponto de vista bíblico, eu quero aproveitar a presença dos senhores aqui, que são especialistas no assunto. Isso também prejudica, do ponto de vista espiritual, o violento também acaba sendo vítima da própria violência, do próprio ódio? Tem um texto na Bíblia que diz que o ciúme é podridão para os ossos. Parece que então afeta a saúde física até da pessoa, né? Claro que o ódio tem uma relação com isso também, né? Que o ciúme leva ao ódio, tem a ver com isso. Então, quer dizer, essas coisas, esses rancores, a pessoa acaba sofrendo até fisicamente, emocionalmente, né? E a pessoa, quando ela odeia o outro, é como se ela estivesse tomando o próprio veneno do ódio, porque a outra pessoa não está alheia, não está, né?
Quem está odiando é Tem quem isso está também. sofrendo as consequências também. É claro que às vezes o ódio leva a ações, vão até tirar a vida das pessoas, né? Mas esse tema, o amor nunca acaba, o amor também é uma força poderosa. Porque nós refletimos, na verdade, um pouquinho da qualidade de Deus do amor. Então os humanos foram criados com essa qualidade, né, do amor. Então por isso que Deus pode falar disso também, que tem a parte da sociedade que realmente aprecia, porque realmente é o antídoto do ódio, né, o amor. Seria bom que as pessoas se convertessem pelo amor e não pela dor, né? Infelizmente acontece e pela dor também, né? Mas tudo vale, desde que a pessoa realmente aprenda a amar de fato, de coração, vai valer a pena. Gostaria de dispor de mais tempo para continuar a conversa com os senhores, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Eu quero agradecer aqui ao seu Hermenegildo, dizer que foi um prazer, é sempre um prazer recebê-lo aqui e torcer para que o planejamento de vocês, o sucesso almejado, seja de fato alcançado em mais um congresso. Obrigado, Ok? mais uma vez pelo espaço. Muito obrigado, Cleuton. Foi um prazer também recebê-lo Nós aqui. agradecemos também o convite e gostaríamos de reiterar, convidar toda a cidade para ir lá, né? A entrada é Ele é gratuita, né? Não se faz qualquer coleta lá. Nós achamos importante isso, porque o interesse desse trabalho é realmente distribuir amor, fazer as pessoas entenderem a importância do amor na vida delas. Então, isso está acima, todo o interesse que tem do Congresso. A evolução em termos de público, daqui a pouco o ginásio do SESI não vai mais comportar Já o somos Congresso. dois agora, né? O pequeno, o Nós grande e o somos pequeno. dois, Eu volto em 2 minutos com mais uma entrevista não menos importante para você. Até já.